Salve peixeiros, com muita honra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração o número de inscritos na página, mas se estiver vendo pela primeira vez, dê esta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% santista. Esta é a crônica para falar do jogo entre Água Santa e Santos pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no qual o Peixe se saiu vencedor pelo placar de 1-0, jogo em que a equipe de Diadema foi obrigada a transferir o seu mando do seu estádio Inamar para o vizinho município de São Bernardo, o estádio 1º de Maio do São Bernardo, por questões relativas talvez ao gramado e também da iluminação. E o Santos, uma partida muito disputada, muito equilibrada contra a equipe de Diadema, na qual o Santos enfrentou aí os ex-jogadores daquele trio que o inominável presidente nos reservou ano passado, Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga. Os três atuaram nesta partida e o Santos, com equipe nova e com o trabalho inicial do Fábio Carilli, teve aí algumas alterações em comparação com a última partida na derrota do Clássico ante o Palmeiras, como por exemplo a entrada do Rainer no lugar do Arlelan, a estreia dele entrando como titular, o Casares, que já era esperado, que o Juliano, que sofreu as lesões naquele gramado do Allianz Parque, o Casares acabou substituindo o Juliano. Também o Carilli optou por entrar o Otero, acho que talvez uma unanimidade da torcida, visto aí pelas atuações dele nos últimos jogos. Também tivemos a presença do Julio Furque, que voltou aí como titular, ao contrário do que foi o William Bigode no último jogo, e com o Felipe Jonathan, que voltou também no lugar do Kevson, que tinha entrado também na partida de domingo como no primeiro tempo. E o Santos, para falar assim, em termos de esquema, hoje, teoricamente, o Carilli optou por uma coisa de 4-4-2, um pouco mais diferente do comparado dos 4-3-3, porém, algumas diferenças talvez possa se notar na questão ofensividade, na qual o Santos enfrentou uma equipe com vigor físico, entrou para uma proposta, como aconteceu nas partidas anteriores, jogar sempre com uma intensidade logo no começo. Só que as finalizações, os gols, as conclusões, ou em termos de poder ofensivo, não se deram tão presentes assim como no volume de jogo na etapa inicial. E isso é algo que acabou travando esse time do Santos, que de vez hoje, pelas estatísticas olhando por aqui, tivemos aí, teoricamente, aí, cerca de 14 chutes a gol, só que 3 apenas na meta do adversário. O goleiro do Água Santa não trabalhou muito nessa partida. Bom, menos mal que o único lance realmente contundente, que foi numa bola parada do gol do Joaquim, realmente funcionou e deu aí números finais essa vitória aí que o Santos faz ter pelo menos aí a terceira melhor campanha no classificação geral do Paulista e a liderança absoluta aí no seu grupo, né? O Santos hoje, como eu ia dizendo, com uma equipe que tem esse vigor, tem essa intensidade, encontrou dificuldades para construir jogadas e nessa formação que o Carilli teve, faltou algo que se vinha presente no jogo em especial contra a Ponte Preta, naquela vitória por 3-1, que com os passes de profundidade para a participação, por exemplo, do Guilherme ou do próprio Otero, que hoje jogou no lugar do Pedrinho, que estava jogando nessas partidas. Então acabou se perdendo um pouco mais justamente na última bola, no fator da penúltima e última bola, que o Santos acabou encontrando aí muita resistência desse time do Água Santa, que tem uma propositura bem definida, jogar uma marcação bem ríspida, tanto que inclusive acabou terminando com um jogador a menos, com a expulsão do Igor Henrique no segundo tempo, que ele já tinha dado uma falta violenta em cima do Otero, e parando jogadas usando o recurso da falta quando a lei, as regras permitiam. Mas mesmo assim eles tinham um contra-ataque muito rápido, e o Santos hoje demonstrou algumas coisas aqui que dá para se dizer que podemos aí ter uma certa dificuldade, especialmente nas saídas de bola no começo, pelo menos as duas no começo, na qual o Água Santa infligiu uma marcação por pressão, nos encontrou muita dificuldade. Depois, também não utilizando muito desse recurso de sair com a bola no pé, acabou tendo um pouco mais de fluidez com o João Paulo fazendo o chamado Bumba Meu Boi, por exemplo. Então, essa dificuldade que o Santos tem com a saída de bola realmente tem algo que se aprimorar, mas
esse meio do campo hoje com o João Schmidt e o Pituca fazendo aí a nossa coluna, né, a nossa espinha dorsal no meio do campo. Faltou talvez, acho que, uma participação melhor no passe do nosso segundo volante. O Pituca tem talvez essa atribuição, mas não anda fazendo isso agora desde o seu retorno. O João Schmidt, por ironia, que em teoria seria o nosso primeiro volante, ele teria um pouco mais de capacidade para se fazer isso, o que não se viu hoje. Outra coisa, individualmente já falando, foi dos jogadores. Dá para se perceber que o Casares, embora tenha tentado muito, especialmente no primeiro tempo, quando tinha pernas, ele procurou um pouco dar uma movimentação, participar um pouco mais para fazer a construção de jogadas, mas é nítido que ele não tem a mesma presença diária, por exemplo, do Juliano. Tanto que ele acabou sentindo fisicamente quando, né, por exemplo, acabou a intensidade do Santos nas etapas iniciais e no segundo tempo, quando ele literalmente sumiu em campo, e o Carille foi obrigado a fazer as primeiras alterações. Surpresa foi o fato de ele ter colocado no lugar do Casares o Nonato, que recentemente renovou o seu contrato, ele estava aí de empréstimo ao time da Bulgária, e entrou no lugar que seria, em teoria, o meia formação do time. Algo que não era muito típico quando ele entrou no Santos no ano passado, atuando mais como um segundo volante. Ele entrou para fazer a mesma função do Casares, para dar um pouco mais de, pelo menos, mais participação e mais ritmo de jogo para o que é a equipe do Água Santa, embora ficou a maior parte do tempo jogando atrás, na metade da segunda metade do primeiro tempo, já construía mais ações e tinha mais finalizações mais contundentes do que a do Santos. Porém, né, o Santos ainda pode se gabar de ter uma solidez defensiva, e vou até tecer uma crítica aqui. A única ressalva que eu tinha em relação a essa relação de reforços trazidas pela atual diretoria com relação ao Gil. Embora sendo veterano, um rapaz já na descendência de carreira, dá para perceber que ele está realmente agregando muito para esse time. E os meus temores estão infelizmente, bom, pelo menos felizmente, não estão se concretizando. O Gil, pela estatura dele, está até ajudando o Joaquim, por exemplo, a ali se aprimorar também, e por enquanto não estamos tendo agora, né, tantos pesadelos de bolas paradas, com exceção daquela última partida que tomamos o segundo gol de bola aérea. Pelo menos todas as bolas aéreas acabaram sendo desarmadas pela nossa dupla de zaga. O que falta mesmo é justamente a nossa poderio ofensivo na pessoa dos nossos atacantes. O Júlio Furque hoje, ele teve pelo menos 2 chances no primeiro tempo que, como centroavante que parece que ele está demonstrando do porquê que ele só entrava na etapa inicial, né, na etapa complementar. Os 2 chutes e 2 finalizações fracas, e também a falta de um excesso de oportunismo, não só da parte do Júlio Furque, mas também de toda a equipe. Então, o único gol que ele fez foi justamente que ele teve o azar de bater com a bola na mão, no momento em que teve o cruzamento, se não me engano, acho que do Rainer ou do Otero. Mas não é o costume dele de entrar, por exemplo, para buscar a bola. É um cara realmente de área, o Júlio Furque. E talvez seria mais interessante já o William Bigode entrar, porque com o Júlio Furque, depois que foi substituído, o William Bigode talvez ainda não tenha tido a oportunidade de, quando entrar contra equipes como a do Água Santa, poder ter essa atribuição, né, de participar um pouco mais da busca de bolas, uma equipe que jogando muito fechada, ele tem mais mobilidade do que o Júlio Furque. Para mim seria um pouco mais interessante ele entrar jogando, para ele poder agora, por exemplo, fazer valer aí, por exemplo, o porquê que ele foi contratado. Mas foi a escolha do Carille, por exemplo, né, que optou depois, quando o Guilherme Augusto, hoje se viu muita, bem nítido também, a falta de participação das laterais nas jogadas de linha de fundo não aconteceram, mas também por mérito do adversário, porque o time do Água Santa tem esse poderio de desarmar nas jogadas de linha de fundo, e que isso minou o time do Santos também, seja pelo Otero com o Rainer, que fez uma atuação bem destacada hoje, em comparação com a Adelan. Dá para se perceber que vamos ter uma disputa sadia na lateral direita. O Rainer, que hoje, por exemplo, embora não tenha apoiado tanto, mas pelo menos compensou isso
na cobertura, nos desarmes, e também uma participação um pouco melhor do que em relação a Adelana, que está para complementar. Faltou mais, como eu disse, esse senso mais de decisão, né, nos ajustes dos passes. Por exemplo, a gente errou muito o passe na função também do meio do campo, isso propiciou muitos lances de perigo ao time do Água Santa, em especial no meio do campo, que um cara bem destacado, que é o Cristiano, que desarmou muito, deu muito trabalho, né, na nossa construção de jogadas, mas hoje deu para a gente ganhar essa partida no lance de bola parada, algo que poderia ter acontecido já no primeiro tempo, um lance que o Joaquim, inclusive, por muito pouco, no primeiro lance de falta, no primeiro tempo, que ele já poderia ter feito o gol, não fosse ter chegado atrasado. Ele acabou sendo premiado depois no cruzamento de escanteio do Felipe Jonathan para realmente aí fazer o gol da vitória. Mas falta, né, algumas coisas que esse time do Santos tem agora, por exemplo, essa dificuldade de segurar o resultado, e também pela opção do próprio Fábio Carille. Toda vez que, por exemplo, entra o Thomas Rincon, isso não é uma crítica com relação a ele, mas é por coincidência, assim como aconteceu na partida de estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tomamos um certo sufoco desnecessário. Desnecessário porque aí o Carille optou para segurar o resultado mesmo com já tendo um jogador a mais. Sendo que o ideal, numa situação dessas, talvez poderia ter alguém com mais experiência para cadenciar, para buscar o toque de bola, para fazer, por exemplo, a bola correr, passar o tempo. E a equipe teve essa dificuldade, mais uma vez, de conseguir segurar o marcador, e por muito pouco, assim como aconteceu na estreia, o Água Santa poderia ter empatado no último lance do jogo. Então, quando o treinador adversário colocou aí meias atacantes velozes contra, por exemplo, o João Schmidt, que já estava sentindo o ritmo do jogo, e num cruzamento que poderia ter sido o gol deles, que felizmente não foi bola na trave. A gente falhou, ou pelo menos, dizer assim, tivemos mais sorte do que juízo nos últimos minutos da partida. Mesmo assim, não dá para ser muito cruel, ser muito, né, crítico em relação a esse time, que tem como única e exclusiva prioridade é de subir e voltar para a Série A para o ano que vem. Enfrentamos o adversário do mesmo nível que enfrentaremos nessa temporada. Então, uma equipe difícil, não é um time bobo, o Água Santa, é o mesmo time que, por exemplo, ganhou fora de casa do RB Bragantino, que não é pouca coisa. Então, na média, pode-se dizer que, pelo menos, embora ainda não seja uma equipe perfeita, não é nenhuma equipe 100%, pelo menos dá para se perceber, em comparação com o ano passado, que dá para se acreditar, sim, num destino melhor para esse Santos na temporada. Talvez não com o título estadual, mas para conseguir, né, ser um dos 4 para subir para o ano que vem, isso sem sombra de dúvida. Algumas considerações aqui dos jogadores, vale também destacar por exemplo, a participação no nosso Diego Pituca, que eu acho que poderia ser um pouco mais participativo nas assistências, mas hoje ele desempenha uma função bem mais defensiva e também na distribuição de passes para construir jogadas. Talvez faltar isso nesse tipo do Santos. Bom, e o Felipe Jonathan, talvez falando do time dele, ele é hoje nos veteranos, né, desse time, porém continua com esses problemas crônicos de ceder muitos espaços, especialmente em momentos decisivos. Acho que ainda falta alguém para fazer sombra ao Felipe Jonathan, não dá para se contar muito com ele, como eu disse aqui no último vídeo anterior. Nenhum jogador nesse time em formação pode se considerar como insubstituível. Acho que talvez seja o preço de Fábio Carille montar esse time coeso, um time unido, um time com mais homogêneo, que é um grande fator que pode fazer o diferencial para a gente subir de vez. Bom, a gente vai enfrentar agora o Guarani, e numa maratona, por exemplo, de jogos que eu percebi aqui, vamos ter aí, inclusive até passando o carnaval com jogos. Guarani, depois no domingo, quarta, já um clássico contra o Corinthians na Vila, domingo também 11, Mirassol, sempre no intervalo de 3 dias. Nesse meio termo, né, domingo de carnaval, nesse meio termo vamos ter aí talvez um torneio aí ainda para se confirmar. O Santos vai enfrentar o Zenit da Rússia. Aí vamos depois ter, já 3 dias, 14 de fevereiro, São Paulo, dia 18 de fevereiro, Novo Horizontino, dia 25, São Bernardo,
E só vamos ter algum respiro em intervalo de uma semana, já no dia 3 de março contra o RB Bragantino. Quer dizer, é um calendário bem intenso e com gramados, assim como aconteceu nesse 1º de maio, e que não são muito agradáveis de jogar. Então, conforme dito aí na partida anterior, é a realidade que a gente vai enfrentar agora nessa temporada, enfrentando aí condições bem adversas, e que é um cenário que a gente vai enfrentar hoje, né? É uma herança do terrível ano de 2023, mas o caminho está sendo feito, sim, entre erros e acertos, mas por enquanto mais acertos do que erros. Então é isso que a gente espera para essa temporada. Então até o próximo jogo diante do Guarani, na qual felizmente eu vou poder finalmente talvez fazer um vlog e marcar presença no Urbano Caldeira. Galera, se você gostou, deixe sugestões e críticas na seção de comentários, e os conteúdos além desses de análise para falar do Santos, também tem outros aí que eu prometo fazer, relativos à história também, e também dos outros clubes da Baixada, para também fazer aí, agregar a esse canal. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima.